cantarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma antorcha acesa. E as nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. E chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória nas mãos do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Por amor de Sião me não calarei, até que saia a sua justiça como resplendor, como uma antorcha acesa. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. E chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e o diadema real na mão do teu Deus, e o diadema real na mão do teu Deus. Capítulo 15. Coríntios capítulo 15, versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela manifestação da Tua palavra em nossos dias, por o Senhor ter cumprido Sua promessa e por nos ter dado esta graça, este privilégio de vivermos no maior tempo com respeito à revelação de todas as coisas. Como disse o Teu anjo mensageiro na mensagem Shalom, todo o Novo Testamento fala deste dia. Obrigado por sermos participantes desta nova aliança, quando o Senhor tem cumprido aqui na terra aquilo que estava previsto, que estava preordenado em Tua mente infinita, desde antes da fundação do mundo. Que possamos, Pai, estar na mesma sintonia daquele grande Espírito que usou os homens do passado para escrever esta Bíblia, a Tua palavra em forma de letra, que possamos entrar na mesma sintonia deste Espírito
para compreender o seu cumprimento em nossos dias. Em teu nome, Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém, meu Deus. Amém. Sentai-vos. Bem, meus amigos, Deidade, parte 14. Nós estamos dando prosseguimento a um assunto que deixamos de lado há uns dias atrás para entrarmos em outros detalhes, mas creio que chegou o momento de darmos uma guinada a mais dentro destes conteúdos, destas coisas, que o sétimo anjo de Apocalipse 10, 7, o cumprimento de Malaquias 4, 5 e 6 trouxe para nós nestes últimos dias. Se tivermos tempo dentro deste horário, nós estaremos aqui lendo alguma coisa para vocês na mensagem, nas Escrituras. E eu gostaria de falar um pouco sobre a diferença entre Deus e seu Filho. E se não pudermos chegar até a parte que eu gostaria, ficará para o próximo culto, e quem sabe terá um outro título, essa escola dominical. Mas, de antemão, o assunto será este: a diferença entre Deus e seu Filho. De acordo com aquilo que temos aprendido dentro das Escrituras, nós estamos diferindo, ou não estamos de acordo com os trinitários, porque Deus não é três pessoas. Nós não estamos de acordo com os dualistas, porque não existe duas pessoas na divindade. Nós não podemos concordar com os unicistas, porque eles acreditam, eles ensinam que todos os atributos, tudo está apenas em Jesus, como se Jesus fosse o seu próprio Pai. Uma das coisas que o sétimo anjo de Apocalipse 10, 7 veio revelar, veio mostrar, esclarecer para a igreja, é o assunto da deidade suprema. Deus em Cristo. Cristo em você. Deus em Cristo. Cristo na igreja. Para que a igreja possa entrar no reino restaurado. Amém? Então, aqui nesta escritura que nós acabamos de ler, Paulo está mostrando desde já a diferença que existe entre o Pai e o Filho. Isto pode chocar muita gente ou deixar muita gente confusa. Mas a Bíblia diz que quem nele crê não será confundido, porque Deus sabe como nos esclarecer as coisas. E se alguém que me ouvir achava que Jesus era seu próprio Pai, saiba que o mensageiro de Deus para o tempo do fim nunca ensinou tal coisa. Ele disse: Jesus não pode ser seu próprio Pai. Ele teve um Pai, o Espírito Santo que o gerou. Paulo aqui no versículo 27, ele está falando a respeito de Jesus Cristo. Se você pegar o versículo 23, Paulo diz assim: cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Isto falando da ressurreição. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Isso é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus. Eu não vou entrar no versículo 24, porque isto eu estou deixando para uma outra oportunidade. Apenas vou lê-lo agora. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Deus faz as coisas de propósito, propositais.
Antes de termos a capacidade de entendermos a respeito da deidade, primeiro Deus nos permitiu entender uma coisa, que Deus não é três. Caminhamos um bom tempo assim, até que chegou o momento de Deus nos mostrar mais um pouquinho. Versículo 25. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é o quê? A morte. Versículo 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Está falando aqui de Jesus Cristo. Presta atenção, todas as coisas foi colocada sujeita debaixo de seus pés, ou seja, ele tem domínio sobre todas as coisas. Mas tem um porém. Paulo explica, mas quando diz todas as coisas estão sujeitas, claro que existe uma que não está. Entenderam agora? Quando diz que quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Como é que se explica isso mais claro? Paulo está dizendo assim, olha, eu estou dizendo que todas as coisas lhe estão sujeitas, exceto aquele que lhe deu todo o poder. Aquele que lhe deu todo o poder não pode ficar sobre os seus pés. Aquele que lhe deu todo o poder recebeu aquela honra. O Pai é maior do que eu. Estão acompanhando? Todas as coisas estão sobre os seus pés, lhe estão sujeitas, exceto Deus. Você pode dizer que Jesus é Deus. Jesus é Deus. Você pode afirmar que Jeová do Antigo Testamento é Jesus do Novo Testamento. Isto é completamente e exatamente a verdade. Mas você precisa saber que Jesus Cristo, Jesus, não é Deus, o Espírito Santo. Aquele é o seu Pai. Se você confundir as coisas, toda a Bíblia ficará fora do seu contexto, na sua linha de pensamento. Vamos começar com isso. Todas as coisas lhe está sujeita, menos Deus. Bem, o irmão Branham falou a respeito de Deus em morfe. E nós não temos um quadro aqui, não é preciso. Senão eu ia colocar apenas esta palavra para que você meditasse um pouquinho nela. Deus em morfe. M-O-P-H-E. Morfe. Uma palavra grega. Deus em morfe. O profeta, quando ele explica a respeito de Deus, as mudanças de Deus, ele usa esta palavra que provém do grego, usando o diaglote enfático. Ele mostra isto. E para que você entenda como ele explicou, eu vou ler para vocês a mensagem. Quem é este Melquisedeque? Parágrafo 38 da mensagem. Quem é este Melquisedeque? Agora, nós nos damos conta que esta pessoa, quem? Ele está falando de Melquisedeque aqui. Quem é este Melquisedeque? Nós nos damos conta que esta pessoa não tinha pai nem mãe. Você já está imaginando a que o profeta está se referindo? A escritura que Paulo fala no livro de Hebreus. Melquisedeque não tinha pai, nem mãe, nem princípio de dias, nem fim de dias. Paulo estava mostrando isso no livro aos Hebreus. Nós nos damos conta, diz William Branham, que esta pessoa não tinha pai, nem mãe, nem princípio de dias, ou final de dias. Era Deus. Porque ele não tem princípio nem fim. Este, Melquisedeque, era Deus em morfe. O que é isso, Deus em morfe? Deus
mudando a sua forma. A palavra morfe, ela mostra isto, mudança, troca de máscara. Eu posso estar aqui pregando para vocês, e vocês me têm como um pregador do Evangelho. Amanhã, quem me vir na obra, me tem como profissional que sou, o pedreiro, o azulejista, o encanador, ou seja o que for. Eu mudei minha natureza? Não, apenas estou fazendo um outro papel. É assim com Deus. Melquisedeque dando pão e vinho para Abraão, não, sem princípio de dias, nem fim de dias, sem pai, sem mãe, sem genealogia. Aquele era Deus em morfe. Deus usando uma outra máscara. Isto é um parênteses que eu abri aqui dentro da mensagem que é esse Melquisedeque. Continuando a leitura. Porque às vezes quem está ouvindo depois da gravação pensa que esse comentário que fazemos é lendo a mensagem. Não é? É lendo a mensagem. E não é. A gente abre um parênteses para explicar um pouquinho a mais. Agora, continuando a leitura. Agora, o mundo, ou a palavra vem, esta palavra, morfe, vem da palavra grega. Mudou. Foi usada dali. Ou mesmo mudando-se. Isto é o que se explica em morfe. De uma pessoa a outra pessoa. A palavra grega ali está em morfe. Significa, foi tomada como da obra de teatro. Que uma pessoa está mudando sua máscara para fazer algum outro personagem. Algum outro personagem. Então, você diz, está complicado para entender. Não, senhores, o profeta está deixando bem claro. No teatro, você vê ali alguém fazendo um papel. Aquela moça está fazendo o papel de uma filha que perdeu o pai. E ela chora, e se emociona, e tudo. Então, quando acaba aquele ato, ela vai para trás da cortina. Quando ela volta, está fazendo o papel de uma camponesa, feliz, colhendo frutas. Quando acaba aquele papel, e ela volta outra vez, no terceiro ato, ela já é uma princesa. Vem, as vestes, o penteado, tudo mostra que é uma princesa. A mesma pessoa fazendo papel diferente. Estão compreendendo? Isso significa morfe. Morfologia vem disso. O estudo sobre a mudança de personagem de uma mesma pessoa. De uma mesma pessoa. Eu creio que está claro. Bem, como na escola recentemente, continua o profeta, eu creio, Rebeca, a filha dele, pouco antes de que ela se graduasse, eles tiveram uma obra de teatro de Shakespeare. Quem não conhece esse homem, né? Eu já ouvi falar dele. Na escola da filha do profeta, fizeram uma obra de teatro de Shakespeare. Esses dias a minha filha, há tempos atrás, veio perguntar se podia participar de uma peça de teatro da escola. Eu posso participar? Eu digo, olha, como é que você vai fazer? Você vai dizer o quê? Não participe, não faça. Como é que você faz? E agora? Aí você sabe que peça é aquela que vai ser apresentada? Que papel sua filha vai fazer? Será que é o papel de uma seminua, de uma prostituta pintada? E já pensou se para isso ela é convidada a cortar seu cabelo? Para fazer aquele personagem? Aí cai aquela ideia que a irmã disse assim, olha, a habilidade se aprende ou se adquire em casa. Sabe? Nessa hora é a hora de mostrar a habilidade, já aprendeu. É como a educação. Os pais não educam seus filhos e na escola ele aprende. Quem foi que disse que ele vai aprender a educação na escola? Isto é um mal tão grande. É como a criança. É como o delinquente que eles colocam na FEBEM. Você acha que lá vai melhorar seu caráter? Não, ele vai se tornar pior. Se a criança não for educada em casa, ela não vai chegar da escola educada, não. Ela vai vir com toda uma educação de centenas de outros, de espíritos piores do que o dela. Vai trazer para dentro de casa. Então tem que ser vacinada em casa. Ela tem que aprender em casa, ela tem que ser educada em casa. Você vem para a igreja exatamente para isso, para aprender. Aqui é a casa, a sua casa. Você aprende aqui para expressar isso lá fora. Você não vai aprender boas maneiras do mundo e trazer para a igreja. Você aprende na igreja e leva, vai brilhar sua luz lá fora. Vem? É assim. Então,
Se você orienta, se você vacina a ovelha, se você vacina seu filho, sua filha, você não pode agora ficar quebrando a cabeça com ela lá fora. Você tem que crer, tem que acreditar, tem que ter confiança de que aquilo que foi ensinado está lá no coração e na hora certa o Espírito Santo vai lhe orientar o que fazer. Então, abri só um parênteses, porque agora eu lembrei disso, porque a filha do profeta participou disso também aqui, ó. Bem, Rebeca, pouco antes dela se graduar, eles tiveram uma obra de teatro, Shakespeare, e um jovem teve que mudar sua roupa várias vezes, porque ele desempenhou 2 ou 3 papéis diferentes. Porém, era a mesma pessoa. Ele saiu uma vez e era um vilão. Fez o papel daquele moço, um fora da lei. Vocês lembram uma peça que teve no encontro lá em Jundiaí, filho de Dom Vicente? Não é? O Deneval fez o papel de um filho desviado, vocês lembram? Ficou perfeito naquele papel. Não é? Todo mundo deu os parabéns para ele. Ele trabalhou muito bem. O filho que inconverso, que vai para o mundo e tal, e só com um tempo depois que ele ouve o chamado de Deus e volta para a casa do pai, como filho pródigo. Foi muito bem feito, foi muito aplaudido. Bem, continuando a leitura aqui. Ele saiu uma vez e era um vilão. E quando saiu da seguinte vez, era outro personagem. Parágrafo 40 da mensagem que é isso, Melquisedeque. E agora a palavra grega, enmorfe, significa que ele mudou sua máscara. Falando sobre Deus. E isto é o que Deus fez. Ele é o mesmo Deus todo o tempo. Aquele moço do teatro é o mesmo todo o tempo, aquela moça é a mesma todo o tempo, ela apenas muda o seu personagem. Veja, foi isso que Deus fez. Ele é o mesmo Deus todo o tempo. Deus na forma de Pai, o Espírito, na coluna de fogo. Preste bem atenção a essas palavras. Deus na forma de Pai, o Espírito, na coluna de fogo. O mesmo Deus foi feito carne e habitou entre nós, em morfe. Veja, em morfe, saindo à luz para que ele pudesse ser visto. Vocês estão prontos para entrar nas Escrituras comigo? Um pouquinho? Bem, o dicionário grego nos diz que o significado, primeiro significado, a forma pela qual uma pessoa, porque o profeta diz que ele saiu na luz para que pudesse ser visto. Só que, quando ele saiu à luz para que pudesse ser visto, ele já não estava como espírito na coluna de fogo. Estava o Espírito habitando no Filho. E aí ficou todo mundo tonto sem saber o que era aquilo. Que personagem era esse? E os demônios iam cutucá-lo. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, o próprio demônio. Bem, meus amigos, a forma pela qual uma pessoa ou alguma coisa golpeia a visão. E quando aquela visão é golpeada, você não consegue ver pela aparência externa. Quando aquilo se apresenta, porque para isso se tem jogo de luz. Jogo de luz, o natural, explica o sobrenatural, o espiritual. Porque aquele jogo de luzes que acontece na Pérsia, exatamente para dar vida àquilo, para deixar as pessoas também confusas, e aquilo que deixa muitos confusos sem entender, é o que esclarece a outros. Outro diz, eu não entendi nada, bagunçou tudo. Outro diz, que é isso? Aquilo que você acha como defeito, como falha, é ali que está a perfeição. É como a estátua de Michelangelo. Ele fez a estátua de Moisés, depois que estava perfeito, foi a obra de sua vida, a sua obra-prima. Ele trabalhou tanto nela, que quando ele acabou, ele disse, puxa, está perfeito, só falta falar. Ele estava tão imbuído nesse trabalho, que ele golpeou a estátua no joelho.
e disse: fala, Moisés. E ali ficou uma marca, o pedaço voou o tampo. E é exatamente naquela parte que está a perfeição da imagem, que ela não podia ficar completamente perfeita, tinha que ser tirado um pedaço dela. É naquela faia depois dela pronta, que ele agopeou, é exatamente ali que está a perfeição da estátua feita por Michelangelo. Sei? Então vamos ver agora. Eu gostaria de tomar uma escritura onde esta palavra emorfe é usada e mostrada para que nós possamos saber qual é a diferença entre o pai e o filho. Para isso o profeta estudou esta palavra emorfe e explicou essa palavra quando pregou essas duas mensagens. Quem é esse Melquisedeque? E Melquisedeque, grande príncipe e rei. Grande príncipe e rei. Então vamos pegar nas escrituras aqui, exatamente onde é usada esta palavra emorfe. Você não vai encontrar esta palavra morfe na Bíblia, porque está no original, no grego. Você agora tem a outra tradução, mas se sabe onde ela foi usada. E exatamente esta palavra mostra a diferença entre o pai e o filho. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos procurar aqui na palavra de Deus. Aos Filipenses capítulo 2, versículo 6. Isso está no Novo Testamento, não é? Você encontra primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios, Gálatas, Efésios, e aí você chega aos Filipenses. E é apenas o capítulo 2, versículos 6 e 7. Preste atenção nessas palavras. Que sendo em forma de Deus, você diz o que é isso? Começou pelo meio, não é? Então vamos ler o versículo 5 primeiro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que, agora você sabe de quem está falando, não é isso? Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Estão vendo que leitura? Sendo em forma de Deus. Ele não era Deus. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Exatamente nesse versículo, você agora pode entender o significado da palavra morfe, a mudança. Achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Preste atenção que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Diferença de Lúcifer, que quis ser melhor do que Deus. Ele não teve por usurpação. E ele poderia ter tido este sentimento, como filho gerado, de ser igual a Deus, porque ele tinha a mesma essência, a mesma substância, os mesmos atributos. Mas ele sabia que saiu de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, se desproveu de tudo isso, e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e quando se achou na forma de homem, nasceu como uma criança, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Jesus estava sendo obediente a alguém, a alguma coisa, e ele disse a quem obedecia. Vamos para outra mensagem. Você leu agora as Escrituras, e eu quero ler para vocês agora a citação que o profeta fez na mensagem, o desvelar de Deus. Em espanhol está no parágrafo 52.
Eu estou pegando algumas leituras, inclusive em espanhol, também no português, para que as pessoas notem a essência das palavras do irmão Branham. Profeta agora faz menção a isto que você leu, Filipenses 2, 6 ao 7. E ele vai falar sobre isso agora. Que eu não preciso explicar nada, o profeta explicou tudo. Vocês têm que saber que nós estamos apenas repetindo as palavras do mensageiro. O desvelar de Deus. Você nota aqui em Filipenses, ele diz: ele não estimou ser igual a Deus, senão que tomou a forma de homem. Agora, a palavra grega ali, para esta forma, viu? Por isso que eu disse, aqui em Filipenses você vai encontrar o que é morfe. E eu não teria condições de explicar isso para vocês, com meu tão pouco conhecimento. Mas, usando o conhecimento do mensageiro, aí eu sei que estamos sendo ensinados por um mestre nesta manhã. Veja, agora a palavra grega ali, para esta forma, veio? Eu tenho estado olhando isso todo dia de hoje, tratando de pensar o que isto era, e encontrei que vem da palavra grega, em morfe. A forma de Deus. É Deus em morfe, ele mudando sua forma. Bem, olhando o grego, encontrei que em morfe era, e eu pronunciava isto mal, porém a razão que eu soleto para vocês, vocês encontram isso nas fitas, nas gravações, as pessoas disseram, estudiosos sabem o que eu quero dizer com isto. Quando eu falo em morfe, ou soletrando M-O-R-P-H-E. Isso significa, ele mudou a si mesmo. Ele baixou, ou se humilhou. Agora a palavra grega ali significa que algo que não pode ser visto, porém que todavia está ali. E então é mudado. E então o olho pode vê-lo. Veja agora que explicação. Vê? Como Elias que estava em Dotã, vê? E o seu servo não podia ver todos os anjos ao redor ali. E Deus só mudou. Veja. Ele trouxe os anjos ali embaixo. Porém, o que é que ele tinha que fazer? Era mudar a visão daquele servo. E quando a sua visão foi mudada, ele viu que ali por cima da montanha tudo estava cheio de anjos. Mas ele não podia vê-los. Todavia estava ali. Você pode ver os anjos nesta manhã, os anjos de Deus? Não pode. Mas a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor, ele te acompanha. Você tem um anjo que te acompanha, que te guarda, que te guia, que te inspira, que te traz para a igreja, que te desencoraja nas coisas erradas. Você que é cabeçudo e tenta fazer, mas o anjo sempre está ali te orientando. É o que diz as Escrituras, se é que você teme a Deus. Porque as pessoas que não temem a Deus não têm anjo para lhe proteger. Tem um demônio para puxar para o posto do abismo, como aprendemos em culto anterior. Bem, vamos continuar aqui. E ele mudou então a vista do servo, e ali estava nas montanhas, cheio de anjos e fogo, e cavalos de fogo, carros de fogo, ao redor do seu profeta. Vê? Ele mudou a visão dele. Mas aquelas coisas estavam ali. Eu li a mensagem, o desvelar de Deus, onde o profeta explica a palavra em morfe, que nós lemos em Filipenses 2, 6 ao 7, que ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Uma outra citação, o Cristo identificado de todas as eras, 77. Recordem, Deus mudou sua forma, em morfe. A palavra grega significa, ele pôs uma máscara diferente. Usou outra máscara. E as pessoas ficaram tontas. É outra pessoa, é outra pessoa. Não, não é.
quando eu preguei sobre as mudanças de Deus, não sei se vocês lembram, mesmo sem a luz que tenho hoje sobre este assunto, mas nós pensamos um pouquinho sobre o teatro, e eu lembro que eu citei estas palavras: quando as pessoas estão assistindo o espetáculo, eu nunca fui no teatro. Às vezes tenho vontade, quando tem um espetáculo muito bom, para ser visto e se comenta sobre aquilo. Mas eu nunca pus os pés num teatro. Eu não sei, mas por você ler muito e tal, você tem ideia de como é. Mas ali, quando a cortina se abre e aquele grupo, aquela peça é apresentada, aqueles mesmos personagens, depois que se recolhem, recebem os aplausos, eles vão lá para trás da cortina, e enquanto é passada uma música ou qualquer coisa, ou vem alguém para fazer um determinado comentário do próximo, dentro daquele intervalo, enquanto isso, por trás da cortina, nos bastidores, está acontecendo um maior levante ali. Vocês nem imaginam. Ali tem pessoas trocando peruca, tem pessoas trocando maquiagem, tem pessoas trocando cinto, mudando sapato. Quem estava com sapatinho social todo bonitinho, que era o grande empresário, agora está calçando o sapato do bico bem grande de palhaço, sabe? Mudando tudo. Aí daqui a pouco acende outras luzes e a cortina se abre de novo. E vem outras pessoas, outras vozes, sabe? Se antes aquele grupo fez o povo rir, agora a peça que é apresentada faz o povo chorar, se emocionar. Entende? E as pessoas dizem: é outro homem, é outra pessoa, é um, é dois, é três. Por isso que estão tontos. Um diz que Deus é três, outro diz que é duas pessoas, outro diz que é um só como dedo, como se Jesus fosse seu próprio Pai. Entende? Porque durante o tempo que foi apresentado a peça, ao invés de se prestar atenção no que foi falado, ou no que foi apresentado, está ali se conversando, está ali comendo pipoca, e enquanto põe a mão na pipoca ali do amigo, da namorada do lado, tem que vir a atenção do olho, já perdeu um gesto, perdeu uma cena. Enquanto vai se preocupar com alguém que tossiu do lado, ou com alguém que chorou, ou com a cadeira que derrubou a pessoa, que envergou de um lado, já perdeu. E às vezes aquele pequeno pedaço que se perde daquela peça é o que destrinchava tudo. Vamos assistir o filme de Moisés. Ou vamos assistir o filme de não sei o que. E coloca lá. Coloca. Você sabe aquele começo no subir, quando está apresentando o nome dos personagens? Ali apresenta-se um pedaço do filme, um pedaço que você não entende nada daquilo. Porque já está mostrando o final. Já está mostrando o desfecho. Está acontecendo uma grande explosão ali. Depois é que vai começar o filme. E quem perdeu, porque naquela hora que colocou lá, correu lá dentro para ver a pipoca, ou foi desligar o fogo, é exatamente naquela hora, perde aqueles pequenos poucos segundos. E depois que quando desenrola todo o enredo, não entende por que tal personagem fez aquilo ou fez aquilo, porque perdeu aquela primeira cena, aquele primeiro ato. Aquele primeiro ato. Ali estava explicando todo o resto da história. Sabe? Então distraiu a atenção, aquilo é suficiente para perder tudo. Então você agora entende porque tantas pessoas têm a Bíblia de cabeça para baixo na cabeça. Você pode entender porque muita gente tem a mensagem totalmente ao contrário da sua essência que foi entregue pelo mensageiro. Porque se perdeu durante as apresentações, trocou as peças. E a mãe que no primeiro ato era a mãe, agora é a filha, e a pessoa não sabe mais quem era, e endoida tudo, sabe? E termina a peça, a pessoa não entendeu nada, porque durante os atos, cada coisa que foi apresentada, a pessoa distraiu sua atenção. E aí, quando Deus mostrou seu ato no Antigo Testamento, o primeiro ato, e a cortina baixou ali, e passou 400 anos de intervalo. Mesmo que durante a primeira peça ele mostrou como ia ser, deu todas as dicas, disse tudo como ia acontecer. Aí teve aquele intervalo, 400 anos de cortinas baixadas, sem um profeta da terra. Quando a cortina abriu novamente, sabe? E apareceu João Batista, o povo estava tudo perdido, tinha comido pipoca demais. Sabe? Tinha se distraído, tinha se corrompido, tudo, perderam tudo. Foi começar tudo de novo. Deus foi começar agora uma nova peça, uma nova apresentação, com uma outra máscara.
já não era agora o grande espírito do pilar de fogo. Era o grande espírito em um corpo de carne. Deus no seu filho. E não entenderam foi nada. É Beelzebu, tu tens demônio, tu não prestas, és um filho ilegítimo. Porque se perderam na apresentação do primeiro ato, quando tinha a profecia, dizendo que uma virgem conceberia, tudo e aconteceu exatamente como foi anunciado. Mas eles se perderam naquilo. Agora, você acha que nesses últimos dias seria diferente? Naquele tempo foram 400 anos de intervalo sem um profeta. E aí foi escrito o Novo Testamento, Mateus e Apocalipse. E foi passado agora 2000 anos de intervalo sem um profeta na terra. Vocês acham que o povo estava com os ouvidos atentos à próxima peça? Não. O William Branham disse na mensagem Shalom. Todo o Novo Testamento falava desse dia. Que dia? O dia da manifestação do Filho do Homem. Quando outra vez Deus viria no corpo de carne, em um homem, em um personagem, para desenrolar a última peça. O povo se perderam todo, novamente. Isto é o que é a explicação da palavra emorfe. Mudança, a mudança de Deus. Deus trocando de personagem, sem mudar a sua essência, porque Deus não muda. Amém? Bem, o Cristo identificado todas as eras, o profeta disse, Deus mudou sua forma, emorfe. A palavra grega significa, ele põe uma máscara diferente. Outra citação, a mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós. O profeta diz assim, ele mudou em morfe, ele mudou do que ele era para o que ele é. Presta atenção. Ele mudou do que ele era para o que ele é, vem, mas ele nunca muda sua natureza. A nossa natureza que deve ser mudada. Necessário nos é nascer de novo. Mas a natureza de Deus não. Por isso, cada vez que Deus manifesta na terra, é com um nome diferente, porque aquele nome manifesta o seu caráter, ou a sua natureza para aquele dia, para aquela época. Agora eu creio que posso, vocês me controlam aí o tempo, eu creio que agora eu posso pregar sobre Deus em morte. E eu sinto que nós estamos agora dentro da coisa adequada, né, do início adequado. E se não concluirmos nesta manhã, claro que não tem jeito, à noite vocês vão entender melhor isto. Bem, eu quero que vocês entendam isto, que o William Branham, ele define em morfe como ele mudou do que ele era para o que ele é, sem mudar sua forma. Assim, isto tem que ver com uma apresentação, sem que a natureza possa ser mudada. Ele não muda sua natureza, ele não muda sua essência, mas, de acordo com as apresentações que Deus faz, ele vem como um personagem diferente. Então eu quero me estabelecer nisto aqui. Deus no pilar de fogo, Deus no pilar de fogo, não é diferente de Deus em seu Filho, não é diferente de Deus em sua igreja. Jesus deixou bem claro isso para nós. Deus é Espírito. Deus no pilar de fogo, Deus em seu Filho, Deus em sua igreja, é o mesmo. Não muda. Todavia nós sabemos que enquanto ele tinha estado, Jesus Cristo, naquele estado de pré-encarnação. O que é pré? Como vocês definem esta palavra? Pré-encarnação. Como é que vocês definem? Antes dele se encarnar, para cumprir aquela escritura, entrando no mundo, disse,
sacrifício, oferta não quiseste, um corpo me preparaste. Um corpo me preparaste. Veja, então veja, naquele estado de pré-encarnação, o Filho de Deus, o Logos que saiu de Deus, ele estava na forma de Deus. Se você conseguir entender esta escritura de Filipenses 2, versículos 6 e 7, o restante do assunto da deidade encaixa como uma luva que foi feita próprio para aquela mão. Preste atenção nisso. Enquanto ele estava naquele estado de pré-encarnação, o Filho de Deus estava na forma de Deus. Forma de Deus. Então, meus amigos, por certo, Deus tinha uma forma, sem esquecer que já ensinamos que Deus não tem uma forma. Por que Deus não tem uma forma? Me mostre a forma de um espírito. Deus é espírito. Espírito não tem forma. Quando Jesus caminhou sobre as águas, ou quando ele se apresentou ali, e disseram, é um fantasma, não é? Ou é um espírito, é um espírito. Jesus se apresentou e disse ao Pai, veja, sou eu mesmo, eu tenho carne e osso, e o espírito não tem. Vocês lembram desta escritura? Eu tenho carne e osso, e o espírito não tem. Presta atenção nesta, porque estamos estudando a palavra morte, forma. Deus não tem uma forma que possa ser tocada, pegada, assim, sentida. Por isso Deus não é para ser sentido, Ele é para ser crido. Jesus nunca disse, você sentiu, está sentindo. Ele disse, você creu. Não é se você pode sentir, é se você pode crer. Essa é a diferença. Veja. Bem, Deus não tem forma porque é um espírito. Quando ele desceu no Rio Jordão sobre o cordeiro, ele veio na forma corpórea de uma pomba. E com isto aí podem fazer uma doutrina dizendo que a forma de Deus é como uma pomba. Não, aquilo é apenas para o representar. Os judeus, sabendo disso, eles fizeram uma forma, uma matéria, um castiçal para representar Deus. E o fizeram como um candelabro com 9 braços. Porque de Deus emana os 9 dons do Espírito. Veja, mas já pensou você formar uma doutrina dizendo que Deus é daquele jeito? Um candelabro com 7 braços? Isso é apenas uma maneira que se faz para que você imagine uma outra coisa que não pode ser vista. Deus não tem forma porque Ele é Espírito. No entanto, Jesus estava na forma de Deus. Como é que vamos entender uma coisa dessa agora? Eu tenho uma forma. Veja, o meu espírito está nesta forma, neste corpo, ele habita neste corpo. Por certo, Deus tinha. Ele não tem porque é espírito, mas por certo, Deus tinha uma forma. E o Filho estava na forma, na mesma forma. Vamos ler novamente, cuidadosamente, a mesma escritura. Filipenses 2, versículo 6. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Veja isso. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Filipenses 2, 6 ao 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Eu gostaria de ler isto em outras traduções, para que possamos ter um pleno
conceito disto, para que possamos sentir agora, não só crer, mas sentir o impacto do que Paulo está falando aqui. Numa outra tradução da Escritura, nós encontramos estas palavras sobre este mesmo assunto aqui. Que, sendo na mesma natureza de Deus, não considerou igualdade com Deus em alguma coisa para agarrar-se. Ou seja, eu me agarro nisto. Sabe, é como se você entendesse que você pode ser alguma coisa, você se agarra naquilo e luta por aquilo até que tome posse daquilo. Essa é a explicação. Sendo na mesma natureza de Deus, não considerou igualdade com Deus em alguma coisa para agarrar-se. Porém, se fez a si mesmo nada, tomando a mesma natureza de um servo, sendo feito na semelhança humana, e sendo encontrado na aparência de homem, ele se humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Estamos pegando aqui outras traduções da Escritura do mesmo versículo, para que você amplie mais o seu conhecimento disso. A terceira tradução, a tradução amplificada destas palavras. Veja, sendo ele essencialmente um com Deus, e na forma de Deus, o tradutor aqui que traduziu está mostrando por trás da palavra de São Paulo que existe. Possuindo, olha, sendo essencialmente um com Deus, ou na forma de Deus, isso quer dizer, possuindo a plenitude dos atributos, porque é na mesma forma. Em outras palavras, se Deus é Espírito e Ele não tem forma, a sua forma foi o Filho que Ele criou. Não existe outra explicação para isso. Se Deus é Espírito, você vai entender porque na forma de Deus, Deus é imortal, porque Ele precisava de um corpo, de uma forma para trabalhar. Vocês estão entendendo agora? Tenho 10 minutos. É escravidão do tempo, né? Meu Deus. Vamos ver aqui. Talvez a gente só fique nesse versículo. Preste atenção. Que sendo essencialmente um com Deus, isto é a tradução amplificada. Um com Deus e na forma de Deus, quer dizer, possuindo a plenitude dos atributos, o qual fez Deus, não pensou que esta igualdade com Deus fosse uma coisa para agarrar-se avidamente e retê-la. A ponto de dizer, olha, se eu tenho essa igualdade em atributos, se eu tenho esta mesma essência, então eu vou assumir teu lugar. Sabe? O que Lúcifer tentou fazer. Esta igualdade com Deus fosse uma coisa... Ele não pensou nisso para agarrar-se avidamente e retê-la. Porém, ele se despojou disto. Ele se despojou a si mesmo de todos os privilégios e dignidades justas para assumir a aparência de um servo, um escravo. E então chegou a ser como um homem e foi nascido um ser humano. E depois que ele havia aparecido em forma humana, ele se humilhou e se humilha a si mesmo todavia, mais além. A sua humilhação o levou mais além e levou sua obediência ao extremo de morte, morte de cruz. Ficou ainda mais explicado um pouquinho, não ficou? Bem, outra tradução aqui do mesmo versículo, para prosseguirmos isso em outro culto. Sendo do mesmo princípio, vamos dizer assim, da mesma essência. Isto é a tradução Weymouth. É esquisito esse nome, mas é uma outra tradução da Escritura sobre o mesmo versículo. Sendo do mesmo princípio, ele teve a natureza de Deus.
ele não contou essa igualdade com Deus como um tesouro para ser estreitamente agarrado nisso. Não! Ele se despojou a si mesmo de sua glória. Agora você vai entender na oração sacerdotal de João 17. A glória que tinha contigo. Lembra? Veja a conjunção contigo. Ele se despojou a si mesmo de sua glória e assumiu sobre a natureza de um servo, um homem, como outro homem. Agora, quantas traduções já estamos lendo do mesmo versículo? Deixa-me ver. 1, 2, 3. É isso? 3. 4 com a tradução de Almeida, revista e corrigida. Então vamos à quinta tradução. Não é? A quinta tradução. E esta, por último, é no Diaglote Enfático. É o livro que William Branham sempre usava quando ele precisava pegar a palavra raiz para explicar exatamente essas palavras do grego que foi traduzida para o inglês, ou da tradução do Rei Tiago, que chama King James, Rei Tiago, e tudo. Então ele ia para o Diaglote Enfático. Ele usava do lado ali do púlpito este livro, Diaglote Enfático. No Diaglote Enfático diz assim: que sendo em forma de Deus, todavia não meditou, assim, não inculcou aquilo, a usurpar ser como Deus. Porém ele se despojou a si mesmo, se desprendeu, tomando a forma de um servo, havendo sido feito na semelhança de um homem. E sendo na condição de um homem, ele se humilhou, chegando a ser obediente até a morte e morte de cruz. Meus amigos, nós temos lido 5 traduções do mesmo versículo. 5 é o número da graça. Amém? Cada um pontuando o feito de que houve um tempo quando o Filho de Deus era tanto como Deus, que em seus atributos, em sua natureza e plena expressão, ele era a mesma representação, ele tinha o mesmo resplendor e a mesma expressão de Deus. Isto é tão profundo que vocês, olha, a mente dá a volta para tentar imaginar isto, como é isso da melhor forma possível. Paulo disse na Escritura que nós lemos que ele estava na forma. Por certo, Deus tinha uma forma. Deus tinha uma forma. Isso não está entrando em contradição quando eu disse que Deus não tem forma. Preste bem atenção nisso. Deus tinha uma forma. E o Filho de Deus era idêntico a essa forma. Em cada detalhe, em cada característica, em cada atributo. Só que ele não era Deus. Eu posso falar todas estas outras palavras, mas essa última choca. Esta última é exatamente para chocar, para quebrar tradições. Tradições levantadas dentro das Escrituras. Tradições levantadas dentro da mensagem. Ele estava na mesma forma, só que ele não era Deus. Não pode existir 2 deuses na divindade. A Bíblia diz: há somente um Deus. E esse Deus gerou seu Filho, Jesus Cristo. Vamos ler uma citação aqui do irmão Branham. Hebreus capítulo 7, primeira parte. Primeira parte. Na mensagem que eu vou ler é o parágrafo 57. Questão de parágrafo é simples de você entender. Estas palavras que eu estou lendo, depois se elas forem digitadas, né? Então qualquer pessoa que for digitar vai colocar parágrafo, assim, onde eu fiz ponto. Onde eu parei, fiz uma pausa, a pessoa coloca um parágrafo, 1, 2, 3, para depois ficar mais fácil de saber onde está aquelas coisas.
Então, os parágrafos que nós lemos, às vezes citamos, e pode estar diferente na outra mensagem que você estiver lendo. Porque a pessoa, quem colocou no papel, colocou um parágrafo adiante, outro atrás. Ou você acha que a Bíblia Sagrada, ela tinha capítulo e versículos? Não. O livro de Isaías era um livro só. Quando houve as traduções, para ficar mais fácil, então foram separando os capítulos. Depois, separaram em versículos. Entende? Mas não pense que a Bíblia, quando ela foi escrita, quando os profetas, os escribas, quando aqueles homens do passado, os 40 autores, escreveram as partes da Bíblia separadamente, não pense que o livro de João tinha 1, 2, 3, 4, 5, não tinha assim. Era um rolo só. Entende? Depois foi que os tradutores separaram capítulo e versículo para ficar melhor o estudo. Então, Hebreus capítulo 7 é uma mensagem que eu estou lendo agora. Capítulo 7 de Hebreus, primeira parte. O profeta diz assim: agora, a razão que há ali uma diferença entre Deus e Jesus. O mensageiro precisava ensinar estas coisas da maneira bíblica, porque ele veio para restaurar isto. O mensageiro não tem culpa se hoje muitos que se dizem seguidores de sua mensagem não têm visto o que ele ensinou. Veja. Agora, a razão que há ali uma diferença entre Deus e Jesus. A diferença é esta. O profeta disse: Jesus tinha um princípio. Deus não teve princípio. Então não fico chocado eu afirmar nesse instante que Jesus Cristo não é Deus. Deus não tem princípio nem fim. Jesus tinha um princípio, Deus não teve princípio. Melquisedeque não tinha princípio, e Jesus teve o princípio. Porém, Jesus foi feito semelhante a ele. Isso é as palavras de William Branham. Jesus foi feito semelhante a ele. E esta semelhança não foi quando ele nasceu do ventre de Maria, não. Ali ele estava se encarnando. E está se falando quando o Pai gerou o Filho, lá antes de você ser gerado. No princípio da criação de Deus. Ele é o princípio da criação de Deus. Meus preciosos irmãos e ouvintes, a continuidade desse assunto, infelizmente, não está disponível por motivo da gravação. Nós não temos a continuação dela. Mas você não pode perder o próximo estudo sobre a deidade, a parte 15, com o título O Filho entrega o reino ao Pai. E com estas palavras queremos agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado as nossas programações de fé e os nossos estudos a respeito da deidade suprema de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus os abençoe e possa a bênção de sua palavra iluminar o teu caminho.